Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho, sou educador, terapeuta e escritor. Estamos aqui em mais um quadro Caso de Espíritos. Hoje trazendo uma história verídica muito interessante de um médium conhecido meu numa experiência singular diante do filho que estava enfermo. Antes, porém, divulgar o nosso Clube do Livro Espírita, atingimos hoje 40 sócios. Se você ainda não participe, deseja nos ajudar e receber em sua casa uma excelente literatura espírita, entre em contato conosco, o telefone aí na descrição do vídeo. Nosso clube é bimestral, uma obra espírita a cada 2 meses por apenas R$ 35. Um companheiro teve dúvida e perguntou: eu pago todo mês? Não. Paga somente quando recebe o livro, o valor único de R$ 35, sem despesa de correio para qualquer lugar do país. Mas vamos à história. Um companheiro, não citarei o nome para preservar a identidade dele, um companheiro médium, estava iniciando no espiritismo e com um filho enfermo com um problema grave de garganta, com uma cirurgia já agendada. E era dia de reunião mediúnica, e ele, iniciando no espiritismo por conta da mediunidade, ele precisou buscar o conhecimento espírita para se harmonizar mediunicamente. Ele chegou à casa espírita na cidade de Carangola, uma cidade do interior de Minas Gerais, próxima à Espera Feliz, a 27 quilômetros de Espera Feliz, onde eu moro. E ele chegou à casa espírita em Carangola, estava chovendo muito, e compareceram à reunião naquela noite somente ele e uma senhorinha. E nós temos por prática não realizar qualquer reunião apenas com 2 pessoas no centro espírita, né? O ideal é de 3 pessoas para mais, para não ficar ali, porque pode acontecer de ser um cidadão e uma senhora, e somente os 2, não é conveniente que a reunião se processe. E aí, quando ele viu que estava chovendo muito, somente ele e a senhora compareceram, ele disse: vamos embora, né? Começando no espiritismo, ainda compreendendo, estudando a doutrina. E a senhorinha disse: não, vamos sim, mas vamos fazer pelo menos uma prece, já que estamos aqui. Sentaram na sala da sessão mediúnica e a senhorinha começou a orar. E quando começou a orar, sobre a mesa estavam lápis e papel. Ele percebeu que uma entidade espiritual se aproximou. Esse fato ocorreu já há algumas décadas. Uma época que não era muito fácil você ter uma receita médica. Muitas cidades do interior eram assistidas por benevolentes farmacêuticos que atuavam praticamente como médicos no interior do país. E aí, durante a oração, enquanto a senhora orava, ele ouviu um espírito que aproximou-se e disse a ele: vamos escrever, meu filho, pegue o lápis e o papel. E ele, atendendo ao pedido do espírito, começou a psicografia. E o espírito ditou o texto, né? Era uma prescrição medicamentosa. O espírito ainda citou: para o jovem fulano de tal, prescreveu o medicamento, como tomar, e quando ele concluiu a psicografia, ele estava diante de uma prescrição. A senhora terminou a prece, ele disse: um espírito trouxe essa mensagem, a senhorinha leu e disse: bem, você tem que saber o que fazer com isso. Ele contou para a senhora o que estava acontecendo, né, com o filho, e foi embora. Ficou 3 dias com aquela mensagem sem saber o que fazer, e a data da cirurgia do jovem aproximando. Até que ele tomou coragem, foi a uma farmácia e perguntou ao farmacêutico que remédio era aquele, se poderia ser bom para o filho tomar e tal. E o farmacêutico disse: não, esse remédio é excelente para infecções de garganta, não sei o que. Pode levar sim. E ele levou. Ministrou o conteúdo ao jovem,
e o jovem curou-se, né? O jovem curou-se, chegou o dia da cirurgia, não tinha cirurgia a ser feita, o médico examinou e disse que não havia mais nada. Então, naquela noite chuvosa, em que quase ninguém comparecera à reunião, ele recebeu o benefício da espiritualidade, o socorro, né, a assistência. Quantas vezes numa reunião de pouca gente a espiritualidade trabalha de forma tão bela, e quantas vezes vemos templos lotados, né, em todas as denominações religiosas e muitas vezes sem a necessária espiritualidade. Então os bons espíritos estão sempre conosco, nos assistindo, de acordo com as nossas necessidades e também com o nosso merecimento. Sigamos firmes, compartilhe este vídeo, né? Convide alguém a se inscrever no canal, participe do nosso Clube do Livro Espírita. Muita luz e muita paz.